Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui esta noite. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Cida, trabalhadora aqui da casa. É um prazer conhecê-los e sejam sempre bem-vindos. E eu queria reforçar a questão de dois recadinhos sobre o bazar, que nosso bazar será agora dia 18, tá? Das 9 às 15 horas. Agradecer também todos aqueles que contribuíram, né? E têm contribuído para que esse bazar fosse realizado, né? Será realizado. Muito obrigada pelas doações também da sopa que a gente tem recebido bastante. A gente agradece muito, porque nessas noites frias nós temos levado um pouquinho de conforto aos nossos irmãos em situação de rua. Muitas vezes as pessoas falam, e às vezes até alguns criticam, dizendo que a gente não vai acabar com a fome do mundo. Isso a gente sabe, mas a gente acaba com a fome de 80, 100 pessoas toda terça-feira. Naquela noite ele dorme sem fome. Então isso para nós é uma grande gratidão, a oportunidade que Deus nos concede, né, de trabalhar na seara do Cristo. Outra coisa também é sobre a nossa cantina, que nós agora, nesses dias mais frios, que hoje não está tão frio, mas nós temos caldo na cantina, tem o caldo para degustação, que é só para vocês sentirem um gostinho, né? E aí as outras semanas nós estaremos fazendo, e acho que, se não me engano, tem para levar também para casa, quem quiser levar. Então vocês fiquem à vontade, tá? Quando saírem, vocês podem degustar o caldinho, tá bom? Aí já vamos fechando os nossos olhos, quem se sentir mais à vontade. E vai deixando essa música e tocando o coração de cada um. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E assim, embalados pelo som dessa música, nós vamos nos recolhendo intimamente e sentindo a paz do Mestre Jesus, nosso irmão, nosso amigo. Que essa paz possa nos acolher e que sintamos envolvidos pelo seu infinito amor, para que cada um de nós, ao sair daqui esta noite, com o coração repleto de esperança, e que com esse sentimento é que vamos recolhendo
os nossos pensamentos, as nossas emoções. E por alguns momentos nós vamos deixando os nossos problemas e vamos mentalizar a figura doce do Mestre Jesus. E vamos assim cumprimentando toda a espiritualidade amiga que nos recebe com tanta alegria nesta casa. Pedindo a eles que possam nos fortalecer para fazermos lá fora o que o Mestre espera e conta conosco. Que a reflexão desta noite possa nos tocar, além do entendimento, possa tocar também nosso sentimento, para ativar em nós a esperança e o bom ânimo para caminharmos com Cristo. Que a sua luz, Mestre Jesus, nos envolva nesta noite. Que os nossos mentores, amigos, que muito se alegra por estarmos aqui nesta noite, para mais uma vez refletir sobre as mensagens do Mestre Jesus. Toda a espiritualidade que amparou, preparou este ambiente para nos receber. Vamos agradecendo e pedindo a Maria, nossa Mãe Santíssima, que possa nos envolver com seus braços de amor, com seu olhar de ternura, e que ela possa nesta noite nos fortalecer no propósito do entendimento. Que nós possamos ter o discernimento necessário para entender os ensinamentos de Jesus e assim colocá-los em prática no nosso dia a dia. E assim, Mestre, envolvido por sua luz, nós pedimos a tua permissão para iniciar a nossa reflexão desta noite com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado e amado seja o vosso santo nome. Que venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal por toda a eternidade. Graças a Deus e graças a Jesus. A nossa reflexão de hoje é exatamente sobre a prece. Nós estamos seguindo passo a passo o Evangelho, né, nas preleções. E uma semana retrasada, se não me engano, a Liane fez a preleção sobre do pedis obtereis. E é praticamente um complemento, porque essa reflexão, ela vem nos trazer, nos chamar a atenção para nós começarmos a analisar como nós estamos fazendo as nossas preces. Se nós somos daqueles que deitam na metade do Pai Nosso, às vezes nem chega na metade, nós não sabemos nem aonde foi parar o Pai Nosso, né? Ou somos daqueles que começamos a fazer uma prece e aí a gente está pensando assim, nossa, amanhã eu tenho que levantar cedo, mas vai estar frio, né? Ou então, o que eu vou fazer de almoço amanhã? E essa prece tem validade, gente? Não tem. Como diz uma grande companheira que já está no plano espiritual há muitos anos, ela dizia sempre para mim, prece que se faz deitado não passa do telhado, porque bem menos da metade a gente já dormiu. E na realidade a definição de prece é a conexão que nós temos, que nós fazemos com Deus.
é quando nós abrimos o nosso coração para falar de nós para Ele. Mas, normalmente, a gente coloca no automático. Porque se nós fôssemos analisar, começando pelo Pai Nosso, nós teríamos, eu particularmente teria, vergonha, porque a gente fala das coisas no Pai Nosso que a gente não faz. Quando a gente pede que Deus nos perdoe, à medida que nós perdoamos os outros, a gente nos força a analisar as nossas atitudes. Será que nós estamos perdoando? Será que a hora que acontece alguma coisa a gente consegue se controlar? Ou aquela pessoa que nos magoou, às vezes 10, 20 anos atrás, a gente ainda carrega aquela mágoa. Então, para que essa reflexão é para nos chamar a atenção da necessidade de analisarmos as nossas atitudes perante a prece. Que a hora que nos colocarmos em situação de fazer a prece, que nós realmente nos conectemos com Deus. Porque quando Jesus fala entrar no seu quarto, fechar a porta, ele não está falando da situação física, ele está falando da gente se recolher intimamente, se fechar para os problemas lá fora, para o que está acontecendo, para que assim a gente consiga se conectar com Deus. Mas nós ainda somos muito das coisas exteriores, né? Muito das palavras e pouco dos sentimentos. E a prece, ela só é válida quando você coloca o seu sentimento no que você está pedindo ou agradecendo. E também tem a questão do que a gente pede nas nossas preces. A gente quer falar das coisas bonitas, palavras bonitas. Até eu estava estudando outro dia sobre a prece, e aí eu me lembrei, porque tem uma passagem que diz assim, de um orador muito inteligente, muito querido no meio espírita, que ele diz assim, que a gente, quando alguém nos chama para fazer uma prece, principalmente quando estamos na presença, não em público, aí ninguém se propõe. Por quê? Porque fica assim, mas eu não tenho coragem de fazer, porque o fulano ali, ele fala tão bonito, né? E eu não sei falar bonito com essas palavras rebuscadas, que nem ele fala. E aí ninguém se propõe. Aí ele falou também dos grupos de estudo na casa espírita, quando é chamado para fazer uma prece, que todo mundo assim, ó, sabe? Um olha pro teto, outro coça o pé, ninguém tem coragem de fazer. Mas ele diz o seguinte, que não são as palavras, não são palavras bonitas, é sentimento. Porque você pode fazer uma prece de 2 minutos, mas colocar tanto sentimento nela que ela vale muito mais que um grande orador, a prece de um grande orador. Aí eu lembrei também, porque nós temos nosso trabalho de sopa e a gente sempre faz o preparo aqui na casa. E aí as pessoas falam assim, eu não vou falar. Não, hoje você faz a abertura? Não, hoje eu não vou fazer não, porque eu não sei falar bonito que nem você. Eu falei, mas gente, não é falar bonito, eu não sei falar bonito. A gente tem que colocar o nosso coração à frente do que a gente está pedindo. Então ele fala que a finalidade da prece não é as palavras bonitas, não é o tamanho, não são os gestos, que são os sentimentos. E ele fala também, Emmanuel busca, lá no livro dos Espíritos, no capítulo 2, que tem
que fala sobre a lei de adoração, ele fala exatamente nos chamando à responsabilidade sobre a nossa postura perante Deus quando estamos fazendo a prece. Ele vem nos chamar a atenção para que a gente não peça aquilo que a gente não sabe se a gente vai conseguir ou não. Porque quando nós fazemos as nossas preces, que nós nem nos conectamos direito com Deus e a gente não é atendido, aí nós ficamos desanimados, não vou ficar rezando mais não, porque o rezo não resolve nada. Mas o que eu estou pedindo nessas minhas preces? É errado pedir? Não é. Nós somos espíritos em evolução e nós precisamos do amparo divino. Jesus, espírito puro, em determinado momento ele não pediu orientação ao Pai? Por que nós não vamos pedir? Mas aí o que nós pedimos? Aí nós temos um amigo que está doente, a gente pede, Jesus, que Deus abençoe, que ele saia logo. Mas e se aquela doença for a prova dele? Então nós temos que ter discernimento nos nossos pedidos. Ai meu Deus, amanhã, né? Deus pediu ajudar que não chovesse, que amanhã tem que levantar cedo. Olha, gente. São os pedidos que nós temos que analisar quando a gente não recebe resposta. Porque as coisas acontecem e todos os nossos pedidos são ouvidos. Agora, atendidos, eles vão ser de acordo com o nosso merecimento, com nossa precisão. Porque nós pedimos coisas, muitas vezes, que nós queremos, mas não precisamos naquele momento. Então nós temos que ter cuidado com o que nós pedimos a Deus. Simão Pedro chega para Jesus e diz o seguinte: Mestre, eu estou muito desanimado, eu estou desacreditado das minhas orações. Ele diz assim: mas Simão, por que todo esse desânimo? Aí ele diz: eu rezo, faço prece, mas eu não sou atendido em nada. Aí Jesus pergunta para ele o seguinte: mas o que você está pedindo? E como você está pedindo? Ele diz: eu tenho pedido a Deus que alivie o sofrimento do meu caminho, e tem umas coisas materiais também que eu estou precisando, que eu peço, mas nada funciona. Aí Jesus olha para ele, com aquele olhar de amor, né, de compreensão, fala: meu filho, enquanto você não souber pedir, não pedir com seu sentimento, você vai viver desacreditado das preces. Porque o que acontece? Nós pedimos que resolva as coisas exteriores, mas nós esquecemos de pedir a Deus que nos fortaleça para enfrentar aqueles problemas, porque esse é o motivo real que nós teríamos que estar orando, pedindo a Ele que nos fortaleça para enfrentar as nossas dificuldades do dia a dia, pedindo a Ele que faça o melhor para aquele amigo que está doente, para aquele conhecido que está desempregado, que seja feita a vontade do Pai e não a nossa. Pedindo a Ele que nos fortaleça para compreender os desígnios divinos. Porque a partir do momento que a gente começa a se conectar realmente com o Criador, pedindo a Ele orientação para entender os seus desígnios, nós vamos ser ouvidos. Por quê? Porque nós vamos saber
que se aquela criatura que estava doente desencarnou, ele não desencarnou desamparado, ele teria que passar por aquilo. E nós vamos nos fortalecer, porque a prece é o objetivo da prece, é esse, é nos fortalecer diante das dificuldades da vida, das dificuldades que a gente tem que passar aqui na Terra. A gente tem que entender que nem tudo que a gente quer, a gente precisa ou merece naquele momento. Apesar de que a gente sempre fala que a gente tem mais do que merece, né? Porque se nós formos analisar a nossa vida com todos os percalços que tem, que todo encarnado tem, todas as dificuldades, uns mais, outros menos, nós vamos ver que somos merecedores muito, porque a bondade divina é muito grande, que a bondade de Deus para conosco, mesmo com todas as nossas dificuldades e deficiências e falta de entendimento, porque quando nós pedimos coisas que nós não precisamos ou não merecemos ainda naquele momento, nós esquecemos de lembrar que se não recebemos é porque Deus está agindo com seu imenso amor, porque de repente se atendermos, nossa vida pode ficar pior do que é. E nós esquecemos que a prece não é só para pedir, porque a gente só se lembra de Deus quando está precisando de alguma coisa, né? A gente não lembra de Deus para agradecer nada, é muito difícil. Quando você está numa situação boa, vidinha tranquila, né? Saúde boa, família sossegada, a gente não lembra de agradecer a Deus por aquele dia, por aquela oportunidade de estar mais um dia aqui na Terra, pela família, pelos filhos. Mas a hora que o calo aperta, a gente lembra. E quando não é atendido, a gente acha que a gente o quê? É o maior coitadinho do mundo. Então que a gente saiba fazer a nossa prece, saiba nos conectar com o Criador, pedindo a Ele essa força, essa perseverança para que a gente entenda os desígnios dele. Entenda e aceite. Porque às vezes as pessoas até entendem, mas não aceitam. E se coloca na posição de coitado, de vítima, porque não foi atendido. Tem uma historinha nas literaturas cristãs que diz assim, que tinha um homem que todos os dias ele ia na igreja, chegava em frente ao altar e dizia, Senhor, estou aqui. E ia embora. E isso foi por longos anos. Todo dia ele chegava lá no altar e dizia, Senhor, estou aqui. E quando ele desencarnou, Jesus olhou para ele e disse assim, fulano, eu estou aqui. Por quê? Ele quis mostrar que a prece não precisa de palavras, ela não precisa de números, não precisa de falar bonito, nem falar muito, precisa de sentimento. O sujeito chegava lá e ele se conectava com Deus. Senhor, eu estou aqui. Estou aqui, o que queres que eu faça? E ele foi ouvido, né? Porque quando ele desencarnou, quem o recebeu? Aí Jesus olhou para ele e falou assim, fulano, eu estou aqui. Então essa é a verdadeira conexão com o Criador. E quando nós nos conectamos com a espiritualidade, nós emanamos energias e recebemos essas energias do plano espiritual. Essas energias nos fortalecem
para que nós possamos entender e suportar as dificuldades que temos que passar aqui na Terra. Entender e aceitar. Então, que nós saibamos o que pedimos e como pedimos. E que quando nós formos fazer as nossas preces, faça deitado não, viu gente? Porque a gente dorme. Tá? Senta lá na beiradinha da cama, faça sua prece, sabe? Nem que seja 2 palavrinhas, mas faça aqui, ó, no coração. Com sentimento. Põe todo o seu sentimento no seu agradecimento, no seu pedido. Porque pedir, nós vamos pedir sempre. Mas saibamos pedir. Para que nós possamos ser atendidos. Mas saibamos principalmente que o amparo divino, ele nunca falha. Mesmo que muitas das vezes nós pedimos o que não devemos. Mas Deus, com sua eterna misericórdia, Ele sempre dá um jeito de nos orientar para que nós enxergamos aquilo que nós precisamos fazer ou o caminho que precisamos seguir. Que nós possamos refletir bem e lembrar, né, na hora da prece, que o outro não faz prece bonita. Ele pode até fazer, mas eu não preciso de intermediário de ninguém para rezar por mim. Há muitos anos atrás, eu vivia uma situação que diziam assim para mim: você vai pro centro? Reza por mim. Gente, que melhor que nós para falar para Deus das nossas necessidades? Eu posso até rezar. Eu posso pedir a Deus que te auxilie no que for preciso para você naquele momento. Mas melhor do que eu, melhor do que você para falar com Deus, não tem. Porque cada um sabe das suas dificuldades, cada um sabe das suas dores e do que tem também para agradecer. Então, quando alguém nos pedir, reze por mim, você fala, rezo, bota o nome dela na caixinha de vibração e peça na hora que está colocando que seja feito melhor. Que a espiritualidade possa amparar essa criatura e que seja feito melhor para ela. Porque nós não sabemos o que é melhor. Então a gente não vai pedir que sare, não vai pedir que arrume um emprego, nós vamos pedir que seja feito melhor. Então que nós possamos sempre lembrar dessas questões que a espiritualidade sempre vem nos mostrando, nos alertando, para que a gente possa saber conversar com Deus. Quando a prece, irmão, tem no coração, ela alcança os céus. Ela vai a Deus e a paz nos vem para o nosso bem. Com sinceridade e com humildade é preciso orar. Pois a oração que é do coração, Deus vai escutar. Quando a prece, irmão, vem do coração, ela alcança o céu. Ela vai a Deus e a paz nos vem para o nosso bem. Com sinceridade e com humildade é preciso orar. Pois a oração que é do coração, Deus vai escutar. Com sinceridade e com humildade é preciso orar. Pois a oração
oração Deus vai escutar. E assim, envolvidos nessa música maravilhosa, nós vamos, com o nosso pensamento elevado, vamos pedindo ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga que possa retirar de nós o que nós tivemos de melhor em relação aos sentimentos. E que esses bons sentimentos sejam trabalhados e transformados em vibrações de amor. E vamos pedindo a esses companheiros que possam levar essas vibrações de amor a todos os hospitais, aonde há dor e sofrimento, nos países em conflitos, nos países devastados pelo terremoto, a todos os governantes, para que eles tenham sentimento de amor em favor da população mais carente. Vamos pedindo a Jesus que através da espiritualidade possa envolver os nossos lares, que seja levada até eles a tua luz, Senhor, e que possa envolver todos aqueles que lá ficaram. E nesse momento, nós vamos enchendo o nosso coração de amor. E vamos mentalizar aquelas criaturas que são mais difíceis na nossa vida, na nossa caminhada. E vamos pedir a Jesus que a envolva com amor e com carinho. E que a nossa Mãe Maria possa envolver no abraço, levando até eles a sua luz, o seu amor. E nesta noite, Senhor, nós pedimos a Ti por nós mesmos, para que nós possamos entender os desígnios divinos, que nós possamos entender a nossa caminhada e aceitar o que foi preparado para nós. Vamos pedir a Jesus e a espiritualidade que envolva todos os nomes que se encontram nas caixinhas de vibrações e que envolva também, Senhor, os corações generosos que trouxeram esses nomes até aqui. E assim, Mestre Jesus, nós rogamos a Ti que com a Tua paciência, com o Teu amor, nos auxilie a entender e a aprender a colocar os nossos sentimentos quando dirigimos ao Pai, para que as nossas preces, Senhor, sejam ouvidas, que nós tenhamos o discernimento do que nós pedimos. E assim, Mestre Jesus, grato que estamos, nós pedimos a Tua permissão para encerrar a reflexão desta noite, pedindo a Ti que permita que possamos estar aqui novamente na próxima semana, com o Teu amparo e com o Teu amor. E que essa luz que nós levarmos daqui possa envolver nosso lar e a nós por toda a semana. E que ao adentrar na câmara de passe, nós possamos abrir o nosso coração
abrir os nossos pensamentos para que a espiritualidade que lá se encontra nos esperando possa nos dar tudo aquilo que nós viemos receber. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.